Camaradas, meu nome é Luiz Mário, diretor do Sindicato dos Petróleos do Rio de Janeiro, Secretaria de Política e Formação Sindical. Estamos mais uma vez aqui para organizar uma palestra, fazer essa apresentação. Essa palestra fala sobre ciência, tecnologia e soberania nacional, trazendo companheiros do SEMPES, CEPEL, Embrapa e Fiocruz, entidades sindicais também correlatas a cada essas empresas. É um maior prazer recebê-los. A primeira fala da palestra vai ser do companheiro Lee Robson, diretor do Sindicato dos Petroleiros, o SEMPES. Também, com a palavra. O Luiz Mário chamou a gente para fazer essa apresentação, e é bom que eu diga o seguinte: eu não tenho formação assim, política, mas sempre nas minhas apresentações técnicas eu enfio política. Então, essa vai ser uma apresentação política que eu vou enfiar técnica. Então, vamos fazer uma mescla aí. Eu estava separando material para vir aqui apresentar, e eu tive acesso a uma pesquisa que foi divulgada essa semana pela Folha da USP a respeito dos jovens, né, e da educação brasileira. E como eu estou muito incomodado com a situação, né, acho que todos nós estamos meio apreensivos com o que está acontecendo com o país, então eu resolvi dar um enfoque bastante maior na apresentação nessa parte de educação. Então, eu coloquei aqui alguns temas para reflexão, né? Que os frutos de políticas públicas, elas levam algum tempo para que a gente veja o resultado delas. E, do outro lado, a gente também vê que os desmontes que estão acontecendo no país, muitas vezes a gente não vai ver resultados disso agora. Então, muito provavelmente, os nossos filhos e netos vão ter problemas, porque hoje estão se fazendo coisas no país, e principalmente na área de segurança, na área de ensino. Eu lido com bastante pessoas da universidade. Eu tenho, lá no laboratório de robótica, nós temos a mania de usar estagiários, né? Eu acho muito saudável isso. É uma história que eu sempre conto, que é muito interessante. No SEMPES tinha assim, uma série de setores que tinham direito a ter estagiários. E eu tinha, às vezes, um ano tinha um, no outro ano não tinha, até que, conversando com o pessoal do RH, eu fiquei sabendo que existia um monte de vagas de estágios que não eram usadas. Aí eu fui conversar com o Alencar, colega meu lá do RH, eu falei: Alencar, que história é essa? Tem vaga de estágio e as pessoas não usam e tal? Aí ele me falou assim: Ney, porque alguns dos nossos colegas pesquisadores acham que o estagiário atrapalha. Porque eu estou lá lendo o meu paper, estou lá escrevendo o meu artigo, e o estagiário chega e me interrompe, né? Eu falei: caramba, como é que eu faço para usar esses estagiários das pessoas que não querem, né? Então eu fiz um acordo com ele. Então nós tínhamos uma pastinha chamada Na Bigorna. Na Bigorna são histórias e são problemas que acontecem quando você está no boteco, conversando com as pessoas, quando você está no horário de lazer, e vem aquela coisa assim: se eu resolvesse esse problema, poderia ser muito interessante. Mas a gente sabe que, na estrutura formal, alguns desses problemas são considerados de menor importância. Mas eu botava na pastinha, e os professores da universidade começaram a saber disso e traziam os alunos. Falaram assim: Ney, o que você tem aí na Bigorna para esse cara aqui que gosta disso, daquilo outro? Eu sei que com essa brincadeira nós chegamos a ter até 12 estagiários trabalhando nos robôs que a gente desenvolve lá no SEMPES. Então, eu tive uma experiência muito boa com o pessoal da universidade. Ajudamos a fazer várias orientações de mestrado, doutorado, e foi muito gratificante, porque não foi só
o jovem que saiu com o seu estágio. Nós, no nosso trabalho, aprendemos realmente muito com eles, tá certo? E hoje, o que está acontecendo? A gente estava até comentando aqui antes de começar, a gente está com um excesso de informações. Então, grande parte das pessoas acha que tem muita informação porque abre o computador, tem acesso lá nas redes, mas isso não está muito aprofundado. Eu tenho sentido essa dificuldade com Está sendo muito rasa essas discussões, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso dentro do nosso dia a dia. E o que está acontecendo também? A grande parte das nossas situações, dos nossos problemas, estão sendo entregues para terceiros. Nada contra a pessoa, contra o trabalhador terceirizado, mas o mecanismo que está sendo criado, já foi criado há algum tempo e parece que está instalado, é de transferir para terceiros as coisas que não são, entre aspas, atividades fim da empresa. E isso tem enfraquecido muito. Então, pensei esses assuntos para a gente depois debater, tá? Isso tudo culmina em quê? A gente está perdendo apoio nas nossas invenções e nas nossas inovações. A gente está perdendo essa cola que eu vou tentar passar para vocês agora. E com essa preocupação, eu peguei essa declaração do Miguel Nicoleles, que dispensa a apresentação, né? Ele está dizendo que o mundo está perplexo com o desmonte da educação que está acontecendo no país. Eu acho que todos nós que militamos nessa área de pesquisa e de ciência aplicada e tal, eu estou vendo isso no dia a dia. A qualidade do que está sendo colocado, ela está caindo dia a dia. E isso é uma coisa muito preocupante. Pode passar. Essa pesquisa, ela foi feita agora nesse ano, a partir de janeiro desse ano. Foi usada 2.200 entrevistas, né, em jovens de 15 a 24, em 21 estados, e é uma coisa muito preocupante o que eu vi. Pode passar, por favor? Por exemplo, as perguntas, né? No geral, com que frequência você busca ou recebe informações sobre ciência e tecnologia, né? Frequentemente 26%, de vez em quando 50%, nunca ou quase nunca 24%. Né? Pode passar o próximo, por favor? E as respostas são muito interessantes e preocupantes ao mesmo tempo, né? Eles têm dúvidas de coisas que para nós, assim, podem ser consideradas básicas, né? 60%, por exemplo, não sabe que antibiótico não combate vírus. 25% acreditam que vacinar criança pode ser perigoso. 54% concordam que cientistas possam estar, aspas, exagerando sobre os efeitos das mudanças climáticas. E 40% dos jovens dizem não concordar com a afirmação de que os seres humanos evoluíram ao longo do tempo e descendem de outros animais. Não dá para não fazer a ponte com as ideias que nós estamos vendo serem divulgadas ultimamente no país, tá certo? Então, a gente vê se é isso, a influência que nós já estamos fazendo na cabeça das pessoas. Pode passar? Esse outro aqui é muito preocupante também. Não é se nós vemos que as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, medicina e saúde em segundo, religião em terceiro, ciência e tecnologia, né? Está lá no quarto lugar, esportes, arte e cultura. Vocês veem que coisa interessante, né? Política e arte e cultura estão lá na rabeta, tá certo? E política, né? 30% das pessoas.
voltada na política. Pode passar? Quais desses meios você usa para acessar conteúdo de ciência e tecnologia? Né? Você vê, a grande, esmagadora maioria está na rede. Não que a gente tenha que abominar a rede, mas usar só a rede para você fazer consultas pode ser uma coisa que não seja bastante legal daqui a algum tempo. No geral, você diria que considera muito fácil, difícil ou muito difícil, quase impossível, saber se uma notícia de ciência e tecnologia é verdadeira, né? Então, a grande maioria, a metade, acha que é muito difícil saber se aquilo que está no jornal, aquilo que está na revista, e isso acontece com a gente, pelo menos comigo, quando você lê uma notícia e você conhece daquele assunto, você vê quanta batata é dita naquele assunto, tá certo? Então imagina os outros assuntos que você não entende, e a gente não tem que entender tudo, quanta coisa errada são enfiadas na cabeça da gente. Pode passar? Outra coisa interessante, você se lembra de nome de algum cientista brasileiro? Só 5% dos entrevistados lembraram. E você se lembra de alguma instituição que se dedique a fazer pesquisa científica no Brasil? Só 12% lembraram. Pode passar? E as instituições que foram lembradas foi a USP, o Instituto Butantan e a Fiocruz. Parabéns à Fiocruz que aqui está presente. E só 5% souberam dizer o nome de algum cientista, e é óbvio que a mídia fortaleceu isso muito, né? Eu entendo assim, que o Marcos Ponte, né, foi o mais lembrado, depois o Santos Dumont e depois o sanitarista Oswaldo Cruz. Pode passar? E aí, ainda avaliando essa pesquisa, nós tivemos a Luísa Massarani, que é coordenadora da Fiocruz. Ela falou o seguinte: é importante entender a percepção dos jovens, porque eles são os nossos futuros cidadãos. Né? É uma geração que já nasceu no contexto da internet. De novo, eu não acho que isso seja ruim, mas isso tem que ser olhado com cuidado. Pode passar? E aí um outro pesquisador, esse eu não conheço, Yuri Castelfranchi. Alguém conhece esse pesquisador do INCT? Ele falou que os resultados são ao mesmo tempo desalentadores e empolgantes. Porque esperávamos que os jovens se saíssem melhor que os adultos nesse quesito, por estarem mais próximos das universidades, mas isso não aconteceu. Então ele já dá um primeiro alerta aí que bate com o que eu estou sentindo. Temos um trabalho urgente a fazer na melhoria da comunicação da ciência no Brasil. Não só há pouco conhecimento, como a desinformação é muito alta. Pode passar? Aí eu queria passar um filminho para vocês. Voltando a essa coisa, não é possível pensar-se que o caminho da solução pedagógica do Brasil é comprovar a incompetência do professor. Em primeiro lugar, porque a incompetência do professor não tem a responsabilidade do professor. O professor é incompetente porque o Estado deteriorou as escolas de formação. É por isso. Segundo, o professor é incompetente porque o que ganha não dá para comprar nem jornal. Como é que pode comprar um livro de 30 reais, de 15 reais? Como é que pode comprar livro desse? Olha, que eu ganho alguns reais a mais. E, claro, eu compro muito livro, eu viajo para os Estados Unidos, mas eu também recebo eu recebo mais livro do que compro. Porque todo mundo que publica acha que eu devo escrever alguma coisa e me manda. Eu não escrevo, eu não posso escrever sobre tudo. Mas tem os livros. E eu vejo que custa isso. Então, o que o governo federal teria que fazer é guardar esse dinheiro que está pensando em gastar para fazer o teste da competência, para equipar, para lançar as universidades brasileiras na responsabilidade de cuidar do magistério público. Isso sim, convocar os professores de pedagogia, essas faculdades de educação no Brasil precisam virar brasileiras e não ser meias Harvard. Não tem que ser brasileiro, não pode ser suíça. A Suíça não precisa
da Universidade Brasileira, porque já tem as dele, as dela. Tem que ser universidade para nós mesmos. Um país que tem 33 milhões de gente morrendo de fome, 8 milhões de meninos sem escola. Não pode uma universidade num país como esse se dar o luxo de só dar aula para meia dúzia de estudantes que vão fazer pós-graduação, que pudesse chegar nisso. Tem que dar isso também. Veja bem, eu não estou propondo fechar a universidade e acabar com a pós-graduação. Pelo contrário, a pós-graduação nesse país deu um impulso indiscutível para isso. Indiscutível. E eu sou parte de uma geração que não teve isso, e que viu o que era antes e está vendo o que está sendo agora. Indiscutivelmente um avanço enorme, mas é preciso que agora esses PhD que o Brasil formou se voltem em favor dos professores do Nordeste que não tem curso nem primário e que são heróicos. Eu dei uma entrevista, depois da entrevista do professor Cardoso, numa rádio de São Paulo, nem sei qual foi, dessas que chamam a gente em casa e põe a gente no ar. Me fizeram essa pergunta: o que o senhor achou da declaração do presidente eleito? Eu achei péssimo. Puxa, eu fiquei triste, porque eu não votei nele, mas eu esperava que isso jamais o presidente Fernando dissesse. Então, é um absurdo. E falei, então, no dinheiro, no lugar de gastar esse dinheiro, começa a preparar já equipes hoje e a trabalhar junto às universidades, no sentido de que elas cumpram essa tarefa de ajudar a formação docente. E a formação docente, política, pedagógica, tem que ver com esse problema que você lançou da disciplina. O problema da disciplina não é só um problema ético, não é só um problema pedagógico, porque é sobretudo também um problema político. Quer dizer, a educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto de vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. Bastante atual, certo? Bastante atual. Ele falou isso porque deu para ver, né, o Fernando Henrique Cardoso, recém-eleito, estava botando a culpa nos professores, né, e queria fazer uma grande devassa dos professores, fazendo curso, fazendo testes, para, enfim, muito parecido com o que estamos assistindo. E o problema é que esse negócio vai e volta, né? Parece efeito João Teimoso, vai e volta, né? E aí a gente entra numa outra esfera que tem a ver com isso, e a gente sente isso muito lá na pesquisa aplicada, né, na área de petróleo, que nós temos, por conta do inusitado dos nossos trabalhos, por conta do inusitado das nossas áreas que nós temos que prospectar, muita coisa nova a gente tem acesso. Então são problemas que apareceram, eles não estavam colocados na indústria como um todo, e por conta daquela área nova que foi descoberta ou trabalhada, você tem que aprender, né? E com essas técnicas de administração e de gestão mais modernas, muito desses tesouros, eu costumo dizer que os nossos problemas, eles valem muito dinheiro, mas eles valem muito conhecimento também. Então, a maioria da gestão faz o quê? Não, eu tenho que diminuir o meu custo, então eu vou pegar esses problemas que não são, aspas, a minha atividade fim, e vou entregar para uma empresa terceirizada. De novo, eu não estou falando dos trabalhadores terceirizados, mas sim no modelo. Porque essas empresas, se você for olhar a plaquinha que está lá na porta, ou na sala do gerente geral, lá do chefe, a missão dessa empresa não
mesma missão da empresa que está contratando ela. Então, a missão da Petrobras é produzir petróleo a bons preços, baratos para o povo brasileiro. Certo? A empresa que é terceirizada, que vai trabalhar para a Petrobras, ela tem que dar lucro para o patrão, tem que dar lucro para o dono da empresa. Ela não tem essa mesma preocupação de ser democrática, tecnicamente, socialmente. Então, a gente entrega uma riqueza, que é um problema novo, para uma empresa. A empresa não sabe o valor daquilo, muitas vezes ela nunca viu aquilo. Nós vamos lá ensiná-los a fazer a coisa e ainda pagamos por isso, tá certo? E depois temos que comprar essa tecnologia dos terceiros, tá certo? E amanhã, quando acontecer um problema parecido, como você não reteve esse conhecimento, você vai ter que fazer o quê? Contratar novamente. Então, esse fluxo de conhecimento, esse fluxo que dá a nós a capacidade de fazer inovações, fazer invenções, ele foi podado na hora que você entrega isso à guisa de dizer, e é até uma coisa preconceituosa, isso aqui não é tão importante, isso aqui não é a minha atividade fim, então isso aqui não é nobre. Então as coisas não nobres são dadas para outros fazerem. E às vezes aí está a chave para você fazer grandes descobertas. Tá certo? E aí eu fiz uma tentativa de fluxo que tem lá em cima um jovem chegando no local de trabalho, né? Ele chega com uma setinha pequenininha, ele encontra o quê? Ele encontra os paradigmas daquela empresa, daquele escritório, daquele local que ele está trabalhando. E lá tem a missão, o objetivo, as metas empresariais, as políticas setoriais, os processos de especificação, uma série de coisas que chega aquela pessoa novinha ali e fala assim, eu quero aprender isso porque eu quero ficar nesse mercado de trabalho. Porém, aquilo ali é o que já está estabelecido. Ali muito pouco se cria. Por que a gente consegue avançar? Aí tem aquela seta da esquerda. O cotidiano é que vai ensinando para a gente uma série de coisas. Né? É o que eu falo, o problema ensina para a gente como resolver o próprio problema. O problema já traz a solução dentro dele. E como é que você aprende? Nas emergências, nos maus funcionamentos, no mau uso das coisas, nas quebras, nas contingências, nas manutenções. Isso vai dando musculatura para a pessoa que está trabalhando nas coisas que são os paradigmas. E eu botei ali em vermelho, tem uma zona de interseção ali, que são as melhoras que vão ser introduzidas nos processos. Isso a gente viveu. Eu entrei na Petrobras em 1987, quando águas profundas eram 300 metros, certo? Hoje nós estamos trabalhando numa escala acima, 3.000 metros de lâmina d'água. Então muita coisa foi um incremento da tecnologia que já existia. Mas a grande parte não, gente. Grande parte nós tivemos que tirar do zero. Não existia nada. Você ligava lá para fora, e aí? O que vocês têm aí para fazer isso? Não tinha. E aí, você, seguindo esse fluxo, você tem o quê? Você aprende com esse dia a dia, mas aí você quer se perenizar. Para perenizar, você tem que fazer o quê? Às vezes até mudar o negócio, tá certo? Não do jeito, na minha opinião, não do jeito que estão fazendo agora com o petróleo brasileiro. Eu não tenho que deixar de ser uma empresa integrada de energia para voltar a ser apenas uma empresa de petróleo. Eu acho isso um crime, né? Porque exatamente isso não faz com que a gente aprenda todos os outros aspectos
de uma indústria do petróleo. E a sociedade hoje, ela tem petróleo quase que na veia, né? Então, quando você tenta se perenizar, e aí é que são as inovações, aí que saem as patentes, aí que saem as melhorias dos processos, que faz com que você dê o salto. Foi o que nós fizemos quando a gente achou o pré-sal, na minha opinião. Pode passar. Então, o que está acontecendo? Os jovens que vêm fazer estágio com a gente, ou que entra como sangue novo no processo, eles estão perdendo isso porque grande parte dessa coisa não nobre não está mais sendo feito dentro das empresas. As empresas estão focadas em quê? Gestão. Me desculpe quem trabalha com gestão, mas acho que gestão gera muito pouca coisa, né? A gestão pela gestão. Então, o que a gente está sentindo é que essas pessoas entram e, tá, o que eu vou fazer? Lá mesmo, na pesquisa, eu canso de ouvir isso, eu me decepcionei. Eu achei que ia entrar aqui, ia trabalhar com coisas fantásticas, inventar coisas, mas não. Estou aqui tomando conta do SAP. SAP é o sistema de... não, eu tomo conta dos formulários, eu faço. O máximo que eu tenho visto os nossos colegas fazerem é ser fiscal de contrato. E você sendo fiscal de contrato, de novo, você não aprende. Porque quem está aprendendo é quem está executando o contrato. Aí você entra numa espiral para baixo, em vez de entrar numa espiral para cima. Eu acho isso muito grave. E isso está acontecendo em todos os setores da nossa sociedade, eu acho. E com o Júnior, não, volta. E esse item de baixo é o seguinte: como os jovens estão com muita informação na mão, aparentemente muita informação na mão, essa declaração é da Luísa Massarani, que eu concordo. Se você deixa de procurar a informação que te interessa e simplesmente espera que ela chegue até você, obviamente você perde protagonismo nesse processo. Então, de novo, você fica esperando receber aquela informação na hora que você abre o teu computador, o teu celular, tá certo? Você não sai mais atrás daquilo, você não vai mais no campo, você não pisa mais em barra, então fica um negócio meio esquisito. Pode passar. E de novo o Nicoleles fala, né, que dá um exemplo da Embraer, né, outra perda sem tamanho que nós tivemos aí, né, que a gente declarou, a gente desenvolveu tudo aqui, gente. Tudo da Embraer foi desenvolvido por brasileiros. E isso está sendo entregue assim. Já foi. Não, eles dizem que não, foi só uma parte, né? Aquela história. Eu ia fazer uma piada aqui, mas como está sendo gravado, eu não posso falar. Então, e aí que eu concluo, porque eu mexo com robôs, eu desenvolvo robôs, eu desenvolvo sistemas automatizados, eu desenvolvo sistemas teleoperados, mas a gente não pode transformar o ser humano num robô, num autômato que não tem mais a capacidade de pensar por si só e de ser crítico. A crítica é fundamental nessa nossa profissão. Pode passar a mão. E sobre esse modelo atual, onde as empresas e os setores ditos produtivos ditam as regras, eu não posso esperar profissionais que não sejam considerados força de trabalho. Então, qual é o nosso papel nisso? O que a gente tem que se mover? Os sindicatos e associações de trabalhadores precisam chamar para si a formação de novos quadros. Esses novos quadros, eles têm que contemplar algo maior, gente. Que seja focado em quê? Formação de cidadãos críticos e que interfiram na sociedade, certo? Interfiram positivamente. Falou? E eu queria passar esse filminho para vocês.
comunicação antes. Esse filme ele fez parte da campanha de 60 anos da Petrobras, na qual eu tive o privilégio e o grande orgulho de ser chamado para participar. E a ferramenta que vocês vão ver aqui é uma ferramenta que se propunha a colocar a bandeira do Brasil no pré-sal brasileiro. Isso aconteceu há 5 para 6 anos atrás. Eu fico muito emocionado. A presidência da Petrobras, nessa ocasião, falou: nós temos que fazer uma comemoração dos 60 anos e a ideia é botar a bandeira no pré-sal. Isso caiu lá no SEMPES e essas coisas assim eu gosto de fazer, né, são desafiadoras. E aí nós fizemos uma equipe enorme trabalhou nisso. Então nós fizemos ali aquilo ali uma cabeça de poço que é colocada em cima do poço quando ele fica abandonado. Então nós escolhemos eu fiz aí foi um projeto lá do nosso laboratório, eu fiz um dispositivo para colocar um mastro em cima dessa cabeça de poço, e depois o robô que a gente usa para fazer intervenções, ele delicadamente foi lá e soltou uma cordinha para poder fazer a bandeira ser hasteada. Estamos acostumados a superar desafios. E antes de completar 60 anos, ainda tínhamos mais uma missão. Ok, iniciar a missão do grupo. Mas para você entender melhor, vamos contar essa história desde o início. Começamos desenvolvendo uma tecnologia única que permitiu conquistar a fronteira do pré-sal e colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. E agora, próximo de completar 60 anos, fizemos um convite a cada brasileiro a mais uma vez fazer parte dessa história, participando de uma missão inédita, a Missão Netuno. Começamos visitando 60 escolas em todo o Brasil. Depois, pedimos para os alunos escreverem mensagens sobre o que os inspira para o futuro. Além dos alunos, todos os brasileiros puderam participar mandando suas mensagens inspiradoras pela internet. Estas milhares de mensagens foram guardadas em cápsulas do tempo, que só serão abertas daqui a 10 anos. E para completar a missão, tínhamos mais um desafio pela frente. Para marcar nosso pioneirismo na exploração em águas ultraprofundas, para mostrar de uma vez por todas que o impossível não existe, planejamos levar a bandeira brasileira a 2.000 metros de profundidade e fincar as nossas cores em um dos maiores símbolos da nossa capacidade de superar desafios, a região do pré-sal. Missão cumprida. Seja qual for o próximo desafio, pode ter certeza que já sabemos qual será a nossa inspiração. Gente é o que inspira a gente. Tá lá até hoje? Tá lá. Desculpa. Maravilhoso.
gente tinha planejado fazer inspeções anuais, né? Mas não cabe falar aqui, a gente não conseguiu. Eu consegui no final desse ano passado fazer uma inspeção. A bandeira está lá ainda. Nesse trabalho nós fizemos questão de fazer algumas homenagens. Homenagem primeiro ao meio ambiente. A bandeira que eu escolhi para botar lá, que nós escolhemos, é uma bandeira que vai degradar, uma bandeira de algodão puro, certo? Para ela deteriorar e fazer parte do ambiente. E aquela cena, né, que é uma cena, para mim, é muito poética, do robô tirando a fita, né? Aquilo ali, quem ensinou para a gente dar aquele nó foi o marinheiro. É um nó que você dá, ele é muito firme para prender coisas, mas ele é muito fácil de você tirar quando precisa, né? Então a gente fez questão de amarrar a bandeira. Eu fiz um dispositivo que ele auto levanta a bandeira, né? Então a tirada daquela cordinha dali foi em homenagem ao marinheiro que ensinou isso pra gente. Mas o que eu queria ressaltar aqui agora é o seguinte: isso nós fizemos quando ela fez 60 anos, tem 5 anos e meio agora, e a ideia é que quando ela fizesse 70 anos, a gente fosse lá, a gente pegaria todas aquelas mensagens dos 3.600 jovens que colocaram ali os seus sonhos, né? Então eu espero que a gente consiga manter a Petrobras viva, que a gente consiga manter esse tesão que é trabalhar. E chamar os jovens para que eles leiam o desejo deles. Obrigado, Ney. O petróleo é nosso e vai continuar sendo nosso. Nem que depois temos que tomar na marra, desfazer todos os contratos com as estrangeiras e tomar o Brasil para brasileiros.